Vamos dar uma olhadinha aqui na Metiça, ticker MTSA4, cotação atual de R$ 45,41, últimos 12 meses valorizou acima dos 8%, PL bem interessante de 4,22, um P sobre VP descontado de 0,96 e um dividendo razoável de 5,69%. Você vê que a tendência do papel nos últimos 12 meses, uma certa volatilidade agora nos últimos meses, e aí você vê que se tivesse investido R$1.000 nesse papel há um ano, hoje você teria R$ 1.098, isso considerando o reinvestimento de dividendos. Em termos de rentabilidade real, que é quando você desconta a inflação, você vê que os últimos 3 meses a empresa sofreu uma certa pressão aí de vendas, com a queda de 14% para 3 meses, e nos últimos 10 anos um retorno bem interessante. Para quem investiu há 5 anos, por exemplo, teria tido um retorno hoje superior de 231%. Comparando aqui com o segmento de máquinas e equipamentos de construção e agrícola, você vê um PL descontado em relação ao segmento, um P sobre VP também bem descontado em relação ao segmento e um dividendo acima da média do segmento. É exatamente isso que você quer ver, não é? E a margem líquida bem em linha com o segmento, de 3,02%. E um payout aí bem interessante de 31%, um pouquinho acima do segmento. Então isso aqui me diz que esse dividendo é sustentável, baseado nesses números aqui, nada ocorrendo de extraordinário, diferente do que está acontecendo em termos de resultado da empresa, e que teria até um espaço para um certo aumento se a empresa julgar interessante, sim, por que não, não é? Mas aí vai depender muito do que os executivos da empresa decidam e dos resultados dos trimestres que estão vindo por aí. Em termos de checklist do investidor, você vê que o papel tem mais de 5 anos na bolsa, apresentou lucros nos últimos 20 trimestres, está com ROI acima dos 10%, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, nunca deu prejuízo fiscal, possui dívida menor que o patrimônio, muito bom, apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos e é bem avaliada pelos investidores. Os pontos de atenção são que ela tem baixa liquidez, está abaixo dos R$2 milhões por dia, e não vem pagando mais de 5% de dividendos em média nos últimos 5 anos. Apesar que, como eu falei, o payout que está lá e a margem líquida abre essa possibilidade de começar a pagar e continuar pagando acima dos 5%, sim. Dividendo atual está em 5,69, que é o que eu estou falando, e o médio nos últimos 5 anos em 4,24. Você vê que a empresa aqui deu uma subida e agora está mantendo mais ou menos estável, né? E esse provento é sustentável, na minha opinião, com exceção aqui de 2016 que não pagou. Comparando aqui esse papel com os índices do IBOV e do IPCA, se você tivesse investido nele há 5 anos, hoje você teria um retorno de 335%, enquanto o IBOV estaria na casa dos seus 31% e o IPCA a mesma coisa. Ou seja, ele teria rendido em torno de 10 vezes mais, na verdade mais do que 10 vezes o IBOV e o IPCA. E se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 4.359, batendo qualquer um desses índices que você está vendo aqui, já considerando o reinvestimento de proventos. E se você não conhece a empresa, ela é uma empresa que comercializa ferramentas agrícolas, lâminas para corte de pedras ornamentais, ferramentas de penetração de solo, acessórios ferroviários, peças para implementos rodoviários, além de ferramentas manuais e arruelas. Perfeito. E aqui é que tá, né? Porque a empresa não tem todo esse oba-oba ainda. Liquidez muito baixa, um pouco acima dos R$166 mil, não menciona tag along. Volatilidade 46, que é alta para esse segmento, mas também por causa da liquidez que é baixa, contra 16 do IBOV. E em termos de preço-alvo, que é o que acontece com esse tipo de papel que tem baixa liquidez, não tem nenhum analista acompanhando o papel, mas análise técnica indica nas médias móveis compra, indicadores técnicos compra forte para os últimos 30 dias, ou seja, um resumo desse papel não, nesse momento com a tendência de compra forte. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra ou venda. A intenção aqui é só que você consiga conhecer mais empresas listadas na bolsa.